Hello, hello, hello. Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai continuar aqui na matemática 5. Saímos da inequação trigonométrica, ou seja, vamos sair dessa parte da geometria, que é a trigonometria. A gente vai entrar em outra, que é a geometria analítica. E a geometria analítica, ela se sustenta basicamente aqui no plano cartesiano e nos pontos. Aí, a partir daí, a gente constrói toda a geometria analítica. Particularmente, eu acho uma das melhores partes da matemática para se estudar essa parte aqui. Eu não sei se vai ser o mesmo com vocês, certo? Então, vamos dar início ao plano cartesiano, que é a primeira parte da geometria analítica que a gente tem que entender, tá certo? É claro que não é a primeira vez que vocês estão vendo um plano cartesiano, mas talvez seja a primeira vez que você vai dar uma atenção mais diferenciada para ele. Ele vai acompanhar vocês até na resolução das questões de geometria analítica, muitas das vezes, tá certo? Então, o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos perpendiculares. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, tá certo? Esse aqui é o eixo das abscissas. E o eixo vertical é chamado de eixo das ordenadas. E um plano cartesiano serve para que a gente possa situar pontos nele, para que a gente possa localizar pontos. Esse plano cartesiano, ele representa retas, tá certo? Que contém o conjunto dos números reais, digamos assim, e nele a gente coloca os pontos na forma de pares ordenados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o 1 e o 3, então esse ponto aqui é representado pelo par ordenado, e aí a gente primeiro escreve o x e depois escreve o y. E assim a gente representa os pontos no plano cartesiano. Então, de um modo geral, esse plano cartesiano, ele é formado por 4 regiões que a gente chama de quadrantes. Ele tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Certo? E aí tem uma característica comum sobre os pares ordenados que vão estar nesses quadrantes. Então, veja só. Para os pares ordenados de forma genérica x, y, que tiverem no primeiro quadrante, a gente vai ter um x maior do que zero e um y também positivo maior do que zero. No segundo quadrante, para o par ordenado x, y, a gente vai ter que o nosso x vai ser menor do que zero, mas o y aqui, ó, ele vai continuar, tá aqui o y, ó, continua com valores maiores do que zero. No quarto quadrante, a gente vai ter que o nosso x será negativo e o y também será negativo. E no terceiro, desculpa, e no quarto quadrante, a gente vai ter que o x volta a ser positivo e o y é negativo. Essas informações são importantes, vai ajudar vocês a resolver algumas questões que aparecerão nas atividades propostas, tá bom? Vamos continuar falando sobre o plano cartesiano, tá certo? E agora eu vou falar da bissetriz, deixa eu apagar aqui, da bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? O que é uma bissetriz? O que é que vocês conhecem de bissetriz? Bissetriz é a reta, tá certo? Que divide um determinado ângulo ao meio. Aqui ela vai dividir o ângulo de 90 graus formado nos quadrantes ao meio.
Então, a bissetriz dos quadrantes pares, como a gente já mencionou, os quadrantes eles são contados a partir dessa região aqui, tá certo? No sentido contrário ao sentido do relógio. Então, a bissetriz dos quadrantes ímpares é a bissetriz que vai estar no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Ou seja, é a reta que vai dividir o ângulo de 90 no meio. Vamos botar aqui bem certinho para ficar bonitinho os 45 graus exatos, certo? Pronto. Vamos traçar aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares. Certo? Então, vejamos. Essa reta verde é a bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela divide, tá certo? Os quadrantes ímpares no meio, o ângulo dos quadrantes ímpares no meio, ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Todos os pontos que estarão nas abscissas ímpares terá a sua ordenada exatamente igual à sua abscissa e vice-versa. Ou seja, o valor que eu vou ter aqui para esse ponto que está bem aqui do x e do y será o mesmo, tá certo? Veja só. Para esse ponto, digamos, o ponto A. E o ponto B? O ponto B vai acontecer a mesma coisa. Ó, aqui eu vou ter o menos 2 e aqui eu também vou ter o menos 2. Verifique que o x é igual ao y. Então, os pontos que estão na bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Tem o valor da abscissa igual ao valor da ordenada, tá certo? Os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares tem os valores das abscissas iguais aos das ordenadas. E se a gente pode traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares, a gente também pode traçar a bissetriz dos quadrantes pares. Em resumo, ao que eu acabei de escrever aqui, eu estou querendo dizer que para um dado ponto genérico, seja o ponto genérico P, X, Y, se ele pertencer à bissetriz, significa dizer que o X é igual ao Y quando ele está na bissetriz dos ângulos dos quadrantes ímpares, certo? Agora vamos falar da bissetriz dos quadrantes pares. Para a bissetriz dos quadrantes pares, eu vou desenhar aqui a bissetriz dos quadrantes pares, que eu sou desse. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui a angulação dessa reta. A 45 graus para a gente traçar perfeitamente uma abscissa, certo? Quase lá, achamos aqui. Vamos traçar a bissetriz dos quadrantes ímpares, tá certo? Então, vamos aqui analisar essa bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha como ela é bonitinha. Igual a minha, ela é belíssima. Então, veja só. A bissetriz dos quadrantes pares, tá certo? O que é que vai ter, é que a gente pode afirmar sobre os pontos que estarão sobre elas. Os pontos que estarão sobre elas, eles serão iguais em módulos, mas eles terão valores simétricos, ou seja, um será positivo e o outro será negativo, enquanto aqui é 2, aqui será menos 2, tá certo?
E o mesmo aqui no quarto quadrante. No segundo e no quarto quadrante. Se aqui é 2, aqui será menos 2. Então, para qualquer ponto que esteja sobre a abscissa dos quadrantes pares, o que nós vamos ter é que os valores das ordenadas será sempre inverso aos valores das abscissas. Lembrando que por ser bissetriz, a gente tem esse ângulo aqui, um ângulo de 45 graus. Se a gente pegar o sentido horário, né? Aliás, anti-horário, que a gente costuma pegar, a gente vai ter um ângulo maior aqui, que é o ângulo de 135 graus. Tá bem? Então, a característica dos pontos que estarão aqui em cima da bissetriz dos quadrantes pares é que um será inverso do outro em sinal, tá certo? Ou seja, que x é igual a menos y. Não importa, seja no segundo ou seja no terceiro, no quarto quadrante. Isso vai acontecer para as bissetrizes dos quadrantes pares, tá ok? Vamos agora verificar esses pontos e a distância entre os pontos, tá bom? Vejamos. Vamos deduzir aqui uma formulazinha bem legal, utilizando o próprio Teorema de Pitágoras para isso. É um teorema que acompanha a gente desde sempre. Triângulos é um assunto que vem acompanhando desde sempre. E eu sempre falo para vocês que uma certeza sobre a prova é que vai cair triângulo. Não sei como que isso será abordado, mas isso é uma certeza, tá certo? Então vejamos aqui. Imaginemos então dois pontos aqui, o ponto A, tá certo? De ordenada XA, de abscissa XA e ordenada YA. Vamos pegar agora um ponto B de abscissa XB e ordenada YB. Vamos localizar então o ponto. A gente pode, através de fórmulas matemáticas, determinar a menor distância entre dois pontos. Eu sei que vocês já sabem, na definição que a gente já construiu da geometria plana, que a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta. Então, vamos traçar o dito segmento de reta para traçarmos a menor distância entre o ponto A e o ponto B, tá bem? Então, vejamos aqui. Deixa eu mudar um pouco a angulação dessa reta. Ok. Se para cá. Pronto. Acho que já dá para traçar o segmento de reta. Muito bem. Então, tá aqui. O segmento de reta é a menor distância entre dois pontos. E como a gente faz para calcular essa distância entre os pontos A e o ponto B, entre os pontos A e B? Bom, a gente faz o seguinte, a gente monta um triângulo retângulo, tá certo? Olhando aqui para o que eu estou montando, deixa eu mudar até a cor. O que a gente vai ter aqui é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus. E a gente pode perfeitamente aplicar o Teorema de Pitágoras sobre esse triângulo. A distância que a gente está procurando, tá certo? O D, ele é justamente a hipotenusa do triângulo retângulo. Daqui para cá, o que a gente vai ter é o YB menos o YA. É essa mesma distância aqui. Então, a gente faz como o B é maior, né? E a gente precisa dar a resposta em módulo, então, YB menos YA. Daqui para cá, a distância será o XB menos o XA. XB menos o XA. Então, aqui a gente já tem os catetos, a gente tem a hipotenusa, então a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras para deduzir a fórmula da distância entre dois pontos na geometria analítica.
Então, vejamos. A distância entre dois pontos pode ser calculada da seguinte forma. D ao quadrado é igual a, que é a hipotenusa, né? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Isso aqui é o próprio teorema de Pitágoras. Você ainda pode simplificar ainda mais essa fórmula, deixando só o D e passando esse 2 na forma de radical. Então, o que a gente vai ter aqui é XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Adriane, se a questão só me der 2 pontos e ela não disser quem é o B e quem é o A, não se preocupe, você decide aí quem será o B e quem será o A, até porque eles ficarão ao quadrado. Então, se o resultado da subtração ficar positivo ou negativo, não vai ter problema nenhum, tá certo? Acha-se a mesma resposta, independente de quem você escolhe para ser o B ou para ser o A. Essa fórmula aqui, esse triângulo aqui, ele vai nos ajudar a deduzir outras fórmulas que a gente vai estudar aqui na geometria analítica. A gente vai construir toda a geometria analítica em cima desse triângulo retângulo, tá certo? Pelo menos na parte que diz respeito até a reta, tá certo? Reta é equação geral da reta, equação segmentária da reta, equação reduzida da reta. A gente vai estar sempre recorrendo às relações que a gente pode aplicar sobre esse triângulo retângulo, tá bom? Vamos ver um exemplo sobre como a gente pode aplicar a fórmula da distância entre dois pontos. Vejamos aqui. Exemplo. Calcule a distância entre os pontos dos itens a seguir. Veja bem, eu não vou estar preocupado em saber quem é o A e o B. Eu só preciso aplicar na fórmula. Por quê? Porque por causa do quadrado, as minhas respostas elas não vão se alterar independente de quem eu escolha para ser o A ou o B. Então a fórmula, você pode dizer que esse aqui é o A e esse aqui é o B. E aí a gente vai ter distância a raiz de... Vamos dar os um aqui, né? É a raiz de... Muito bem. XB menos XA, 1 menos 3 ao quadrado, mais YB menos YA, 2 menos 7, né? Muito cuidado aos sinais, ao quadrado, certo? Ó, XA, YA, XB, YB, XB menos XA, YB menos YA. Distância é igual a raiz quadrada. 1 menos 3 vai dar menos 2 ao quadrado. 2 menos 7 vai dar 2 mais 7, vai dar 9 ao quadrado. Bom, menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo. E 9 ao quadrado é 81. Daí, então, a gente conclui que o D é igual a raiz de 85. É mais comum você encontrar para a distância entre dois pontos um número irracional do que um número racional, tá certo? Então, se por um acaso a gente encontrar esse D igual a 0, é porque a gente está com um ponto em cima do outro, certo? Seriam iguais os pontos. Vamos ver mais um exemplo. O item B. 3 e menos 8 é o primeiro ponto, tá certo? Menos 5, menos 1, o segundo ponto. Então, aplicando a fórmula de distância, não importa quem seja o A e quem seja o B, aqui a gente vai ter XA, YA, XB, YB. Então, veja só. Aplicando a fórmula da distância, teremos XB menos XA, ou seja, menos 5 menos 3,
ao quadrado mais YB menos YA, menos 1 menos 8 ao quadrado. Então, distância será igual a menos 5 com menos 3 vai dar menos 8 ao quadrado. Menos 1 menos 8, vai ficar menos 1 mais 8, vai dar 7. Então, distância será a raiz de 8 ao quadrado é 64 e 7 ao quadrado é 49. Logo, a distância será a raiz quadrada de 49 mais 64 vai dar 113. Cento e quanto, Ulisses? 13. Então é isso. Vejamos então aqui perguntas relacionadas aos quadrantes, por exemplo, ou às bissetrizes. Exemplo 2. Determine os valores de K de Karl Marx, né? Os valores de K para que tio Carlinhos o ponto K menos 7, menos 8, certo? Pertença ao terceiro quadrante. E aí a gente vai utilizar o que a gente conhece sobre o fato de um ponto estar em um determinado quadrante. Quando um ponto está no terceiro quadrante, a sua abscissa é negativa, ou seja, menor do que zero, e a sua ordenada também. Aqui já confere a ordenada ser negativa, porque ela vale menos 8. E a abscissa, né, que é o K menos 7, também deverá ser negativa. Então, os possíveis valores de K para que esse ponto pertença ao terceiro quadrante é que K menos 7 seja menor do que zero. Passando o 7 para lá, o K precisa ser menor que 7. Esses são os possíveis valores para K, tá certo? Vamos agora resolver pelo menos 2 exercícios de fixação e eu deixo a resolução do restante aqui abaixo para vocês, acompanhando a aula, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a resolução de pelo menos 2 exercícios que eu vou deixar num vídeo separado. Vamos para o próximo vídeo, então.